Boa noite. Sejam todos bem-vindos para esta casa de oração, todos aqui encarnados e desencarnados também. Antes, vamos começar com os avisos da casa. Estamos com as promoções de livros da FEP com 50%, tá? Todos os outros livros com 15%. Na compra tem direito a uma revista Nova Aurora, da edição antiga. Outros avisos é que a nossa evangelização infantil da nossa casa, que já retorna agora no dia 12/2, né? E já está tendo o ESDER, o AED e as obras básicas, que continua sendo terça, sábado, às 18h30. E na quarta-feira, o projeto Caminhos, que é às 18h45, pessoas que estão com sofrimentos intensos. E curso de expositor e dirigente na Casa Espírita Paulo de Tarso, dia 12/2, das 14 às 17 horas. E também curso de dirigente de 8 às 12, na Casa Espírita Bezerra de Menezes, né, do dia 5/3. Né, o Paulo Tarso é 18/2 e do Bezerra de Menezes 5/3. E temos também o projeto Arte e Cura, que é nos dias 17, 18 e 19 de março. A abertura será aqui na FEP. Vamos fazer a leitura do Evangelho. Bom, o nosso tema da noite de hoje, né, é doenças espirituais e seus tratamentos. Com o palestrante, nosso companheiro Ribamar Júnior, trabalhador aqui da nossa federativa, e da Casa Espírita Joca Vieira, que fica no Parque Piauí. Do livro Bênção em Paz, de Chico, né, psicografado por Emmanuel, em que ele fala: enfermos da alma. Aqui e ali encontramos inúmeros doentes que se candidatam ao auxílio da ciência médica, mas em toda parte, igualmente, existem aqueles outros portadores de moléstia da alma, para os quais há que se fazer o socorro do espírito. E nem sempre semelhantes necessitados são os viciados e os malfeitores, que se definem de imediato por enfermos de ordem moral quando aparecem. Vemos outros muitos para os quais é preciso descobrir o remédio justo, e às vezes difícil, de vez que se intoxicam no próprio excesso de atitudes respeitáveis em que desfiguraram os sentimentos, tais como sejam os extremismos da corrigenda, tão apaixonados pelos processos punitivos que se perturbam na dureza de coração pela ausência de misericórdia. Os extremistas da gentileza, tão interessados em agradar, que descabam um dia para deficiências da invigilância. Os extremistas da superioridade, tão agarrados à ideia de abertura pessoal, que adquirem a cegueira do orgulho. Os extremistas da independência, tão ciosos da própria emancipação, que fogem ao dever, caindo nos desequilíbrios da licenciosidade. Os extremistas da poupança, tão receosos de perder alguns centavos, que acabam transformando o dinheiro, instrumento do bem e do progresso, na paralisia da avareza, em que se lhes arrasa a alegria de viver. Vamos relaxar para a nossa prece inicial. Aqui estamos, Senhor, em busca do teu auxílio. Todos aqui nós, encarnados e desencarnados também. Te pedimos a luz necessária para guiar os nossos caminhos. Te pedimos a tua paz, Senhor.
aquela paz que abrange tudo o que precisamos na nossa vida. Atende os nossos propósitos de vida, Senhor, para que possamos caminhar e possamos também nunca esquecer de que o bem, a caridade, o amor ao próximo é o que nos faz a te levar mais próximo de toda luz. Te pedimos, Senhor, que nos abençoa na nossa caminhada, nas nossas atitudes. Aqui estamos, Senhor, nesta casa de oração, todos aqui encarnados e desencarnados, suplicando o teu olhar misericordioso sobre todos nós aqui presentes e aqueles que não puderam estar aqui hoje, por qualquer motivo. Nos ajuda sempre, Pai. Espiritualidade maior, mentor espiritual desta casa, nos acolhe, nos protege, abraça os nossos propósitos de vida e atenda às nossas necessidades, aquilo que viemos buscar nesta casa. Que assim seja. Graças a Deus. Passa a palavra para o nosso palestrante da noite de hoje, Ribamar Júnior. Meus amigos, muita paz a todos, mais uma vez. Como já foi mencionado, nosso tema de hoje, né, as doenças espirituais, curas, né, tratamentos. Eu acho que muitas pessoas aqui já passaram por uma experiência interessante na sua vida. De repente, leva ao médico uma bateria de exames, e lá o médico olha esses exames, observa profundamente, analisa, e diz assim para você, você não tem nada. E o interessante é que você sai de lá sentindo alguma coisa, mas eu não estou me sentindo bem. Como é que passa esses exames e eu não sinto nada? Tem alguma coisa errada aí. O que fazer nessa hora? Quando é só no corpo, Deus até nos proporcionou alguns dispositivos que tem no nosso corpo, alertando a gente sobre algumas situações. Por exemplo, para que serve o sono? Para alertar que precisamos descansar. A fome e a sede, que nós precisamos de energia, recompor nosso corpo com energia. E a dor, alguma coisa está acontecendo no nosso corpo que nós temos que analisar e observar. E aí a gente, dentro desse processo que a gente vai, eu tenho aqui uma parte, Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele diz uma coisa interessante. Para cada imperfeição do espírito, há um sofrimento que lhe é consequência. E paralelamente, e para cada virtude, há uma alegria, há uma felicidade. Então ele falou para a imperfeição do espírito. Quando a gente analisa a questão de perfeição, vocês conhecem alguma família perfeita? Conhece alguma família perfeita? Conhece? Por que as famílias se não conhecem? Por que uma família não é perfeita? Ela é feita de pessoas perfeitas? Não é. Então, se nós, pessoas perfeitas, consequentemente, ainda não podem ter famílias perfeitas. Claro que há aquelas que se aproximam do ideal. Normalmente a gente nem conhece, mas acha que é um ideal de família. Eu estava observando um dia desse, todo mundo elogia a família Obama. Esse é um exemplo de família, não sei, aquela princesa lá da Inglaterra, tudo. A gente até, de longe, todo mundo, tudo é bonito, né? Como dizia um refrão do Caetano Veloso, ele dizia, de perto ninguém é normal. Né? Porque, na verdade, quando a gente começa a conhecer as pessoas, a gente vai ver que há imperfeições. E dentro dessa proposta, a gente analisa, né, as origens das doenças. Tem as questões de origens físicas, que se manifestam de algumas formas, provocadas por acidentes, excesso de esforço mental ou físico. Eu estava vendo um dia dessa reportagem sobre burnout, né? Aquele excesso, a pessoa trabalha e daqui a pouco está com um processo doentio e tem esse nome. Muitas pessoas hoje passam por esse problema. Alimentação, exposições solares. Recentemente eu fui ao médico, estava com umas pigmentaçõezinhas brancas aqui, no corpo e aumentando. Eu cheguei para a dermatologista, como é que faz para minimizar isso, meu filho? Essa daí não vai minimizar nada. Você lembra quando você empinava pipa lá no sol quente? Jogava a bola de 7 da manhã a 2 da tarde, se expondo, pois é consequência daquelas questões. O que a gente pode fazer é evitar que elas se expandam mais, mas isso aí são marcas de exposições. Então, tem certas coisas que acontecem na nossa vida que vão afetando, não tem questões mais, são naturais, exposições, coisas que acontecem. E tem as espirituais, que normalmente vêm de nossos pensamentos, emoções, sensações ou sentimentos negativos. E aí,
temos essas classificações, para a gente começar a aprofundar-se nessa questão, das doenças espirituais. As doenças espirituais autoinduzidas, normalmente provocadas por nós mesmos, né? São os desequilíbrios vibratórios, desajuste de sintonia entre o corpo e o espírito. Tudo que nós pensamos, qualquer pensamento, o nosso corpo perispiritual, chamado de perispírito, é muito sutil, né? Qualquer pensamento de mágoa, ódio, rancor, qualquer coisa, ele já afeta diretamente esse órgão. E, de certa forma, vai afetar o nosso corpo. Por isso, não pensemos nós que nós não tenhamos, por uma coisa interessante, podemos aparentemente estar saudáveis, mas nós temos doenças potenciais ainda acumuladas no nosso corpo, que eles podem vir a surgir em qualquer momento da nossa vida, em qualquer fase. Tem um livro, Ação e Reação, do André Luiz, fala uma coisa interessante, situações de pessoas que em determinada idade pode ter uma doença lá que venha a surgir. Não necessariamente, né, na toda nossa vida tem um momento para certas coisas, porque se faz necessário passarmos por aquilo. E ele conta a experiência, acho que eu já relatei aqui, de um caso de um senhor que aos 40 anos, por ciúme da esposa, ele matou um homem com um tiro no peito, numa vida anterior. E nessa vida, ele viria justamente com um problema cardíaco, que iria surgir basicamente naquela idade que ele fez aquele delito, aos 40 anos. E ele veio, realmente começou a sentir problemas, e aos 40 teve um ataque cardíaco, teve um problema cardíaco muito grave, mas o incrível que apareça, o que era para levá-lo até o seu desencarne, não chegou a desencarnar. Porque durante todo esse processo, até os 40 anos, como se diz, para cada, Kardec falou, cada coisa de boa que nós fizermos, nós vamos ter as mesmas consequências. Ele foi amenizando aquele sofrimento. Teria que passar por aquele problema cardíaco, teve que ser feita uma cirurgia, mas foi lá anestesiado, amparado por médicos atenciosos e conseguiu sobreviver. E aí nós temos também esse ideal de que nós temos que ter cuidado com isso. Para ter uma ideia, a gente tem que pensar o seguinte, na nossa vida, pense numa pessoa, para a gente ver como a gente, às vezes, atrapalha a nossa vida da seguinte forma. Pense numa pessoa que lhes fizeram mal, e fez mal no ano passado. Né? A pessoa que fez mal a você, né? Fez uma coisa horrível. Né? Pensou? Agora eu quero que você pense também numa pessoa que lhe fez o bem. Né? Interessante, quando a gente faz essa pergunta, a gente olha as fisionomias das pessoas, uma pessoa que fez o mal, a gente, fez o bem, aí fica procurando, assim, meu Deus, quem foi que fez o bem? Sabe por quê? Porque nós estamos muito mais assim, atentos ao que as pessoas fazem de mal para a gente. Agora, para ver o bem no outro, a gente nunca vê. E uma das consequências que nos faz nos enchermos de energias negativas é estar sempre observando os malefícios, os defeitos das outras pessoas. Sempre observando quem foi que nos fez mal. E nunca parar para perguntar, será que eu fiz mal a alguém? Engraçado, tem uma parte lá no Evangelho, no capítulo, se não me engano, capítulo 11, que fala do homem de bem, e tem uma receita, né, que a gente deveria seguir. Né? O homem de bem, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei do amor, da justiça, da caridade em sua completa, e todo dia analisa se ele fez o bem, se ele deixou de fazer o mal, ou se tem alguma pessoa que tem contra ele alguma coisa. Então, se nós pudéssemos até esse ideal, será que tem alguém que nesse momento eu fiz o mal e não estou percebendo, ou estou fazendo o mal e não estou percebendo, ou fiz, seria uma coisa interessante de observar. Então, normalmente, esses desequilíbrios vibratórios vêm através do ódio, maledicência, ociosidade, a distimia, que é um transtorno, né, da depressão, é um transtorno de comportamento, em que a pessoa, basicamente, vive de mau humor. Né? Aquela pessoa que uma pessoa, fulano, olha, você chega para ela, vai dizer alguma coisa, ela bota coisa negativa. Olha, arrumei um emprego naquela empresa. Ela vai morrer de trabalhar, aquilo dali não serve para nada. Né? Olha, eu vou casar, meus pêsames. Né? E tudo dele é uma coisa negativa. Ele não quer que você... Ele tem raiva de quem é feliz. E ele quer passar aquilo para outra pessoa. Então, é uma pessoa eternamente de mau humor. Todo mundo conhece essa pessoa. E, às vezes, é complicado, porque, às vezes, a pessoa acaba, em sua própria fisionomia, ele grava seu mau humor. Tem gente que grava isso. A sua fisionomia já é a fisionomia de uma pessoa, né, que... zangada, sem mau humor. Uma época, há alguns dias atrás, eu sempre tinha vontade de falar com um amigo de infância, mas não falava por causa da cara dele. Era assim, uma cara fechada, parece que estava com raiva todo o tempo. E nesse dia eu estava de muito bom humor, eu vou falar com ele hoje, nem que ele me trate mal. Quando eu falei, fulano, ele me olhou, abriu os olhos, alegre, Ribamar, e me abraçou. Aí conversamos, Ribamar, não sei porquê, mas muitas pessoas não falam comigo, eu acho que muita gente não gosta de mim. Isso eu vou vontade de dizer, é por causa da tua cara também, porque tu não ajuda. Você não ajuda, meu irmão. Então ele estava tão acostumado. A infância dele foi muito sofrida. Eu conheço, morávamos vizinhos, foi uma infância sofrida.
um pai déspota, um autoritário, violento, né, uma mãe carinhosa, mas foi uma vida muito sofrida, obrigado a trabalhar cedo. Mas isso ficou gravado no seu... E as pessoas não entendem, mas uma pessoa doce. E aí eu fiquei, mas meu Deus, quanto tempo eu perdi não me aproximando. Então, não fique com medo da cara das pessoas, se aproxime. Quanto mais a cara feia, mais aquela pessoa está precisando de afeto, carinho e do seu abraço amigo. Não há uma pessoa que não se derreta num abraço cheio de amor e fraternidade. Isso é importante, gente. Jesus atendia todas as pessoas, né, independente das intenções. Ele sabia quais eram as intenções que algumas pessoas o procuravam, mas ele atendia. Então, nós temos que ser dessa forma. Outra coisa, vamos passar aqui, autoobsessão. É o pensamento é energia que constrói imagens que se consolidam em torno de nós. Qualquer imagem, a gente às vezes está pensando. Eu observei uma coisa interessante, tem um caso de André Luiz, em que o marido, ele acompanhando uma obsessão familiar, em que um homem, né, induzido por uma mulher, por uma paixão que foi induzida durante o sono por entidades espirituais, a gente se preocupa de uma coisa, no estado de vigília em que nós estamos acordados, a gente fica ali toda hora se vigiando, faz prece, mas não esquece que o local, o horário onde mais as entidades espirituais mais investem em obsessão sobre nós é justamente no período noturno, quando a gente está dormindo. E são casos complicados. A causa é com as entidades podem até procurar levar uma pessoa ao suicídio através disso. Nunca esqueci um caso que eu vi uma vez, relatado por uma senhora num livro espírita, me lembro agora. Ela disse que ela já tinha uma certa idade, nunca conseguiu consolidar um amor, um afeto com alguém, sempre estava solteira. E participava de uma reunião mediúnica numa casa espírita. E depois de um certo tempo ela começou a sonhar com aquele homem dos seus sonhos. No sonho ela via aquele homem carinhoso, que a tratava bem, lhe oferecia flores, né, dizia que amava aquela bela, que a escutava, cheia de qualidade. E eu achava bom aquele sonho. No outro dia tinha o mesmo sonho. Chegou um momento que ela passou a dormir mais cedo para ter mais tempo durante a noite sonhando com essa pessoa. E era sonho para ali, sonho para lá. E um dia nesse sonho, essa pessoa que aparecia para ela disse, olha, você pode perpetuar esse nosso encontro, se você quiser, para sempre. E ela, mas como? Morra, né? Morra. Se você morrer, arrume um jeito de morrer, e nós estaremos juntos eternamente. E ela ficou naquela aflição e pensando seriamente nessa situação. Né? O grande amor da vida dela só encontrava durante a noite, no sonho. E ela foi e levou o caso. Eu sei que naquele processo ela comentou com alguém do grupo mediúnico. Isso aí foi comentado com outras, e resolveram fazer, justamente ali no momento, uma desobsessão, e o espírito se manifesta. O grande paixão, o Dom Juan espiritual. Só olha, porque você está maltratando essa mulher. Por quê? Aí ele foi contar os casos, que ela, na vida passada, foi um grande amor que foi abandonado. Porque a gente tem que lembrar uma coisa na doutrina espírita. A gente falando agora de doenças espirituais, não existe vítima. As pessoas podem dizer assim, vítima no sentido de dizer que 100 pessoas que sem culpa. Todos nós temos alguma forma, alguma coisa, né, que nos prende temos coisas a pagar no passado. E aí conversa, e a ideia dele era justamente isso, fazer com que ela se matasse. Então, para a gente ver as artimanhas que os espíritos usam para desencaminhar uma pessoa numa existência. Então, temos que ter cuidado. E aí nós temos muito disso. É colocado a gente esse pensamento de culpa, a gente fica com de medos, aquelas angústias, mágoas, né, aquelas ideias fixas, desejos incontrolados, hipocondria, muita coisa. E aí a pessoa vai criando. Para ter uma ideia, uma certa vez, lá no centro, no Joca Vieira, no Parque Piauí, a pessoa contou lá um tratamento, uma senhora que apareceu, ela se feriu um dia e dizia para todo mundo que estava com câncer, a perna, uma ferida enorme, que era um câncer incurável, para ela era um câncer. E aquela ferida passavam-se semanas, meses e nada de curar, de sarar. E ela foi ao médico. O médico, entendendo que aquilo era uma questão mais psicossomática, né, uma coisa mais da cabeça dela do que propriamente do corpo, disse assim, olha, na verdade a senhora tem um câncer. Mas seu câncer não está na sua perna. Olhe bem embaixo do seu braço, nas axilas, deve ter um caroço. Ela pegou. E normalmente quando a pessoa está com algum processo inflamatório, aquela glândula fica inflamada. Foi o câncer aí embaixo do seu braço. E vem daqui a 2 semanas que nós iremos tratar esse câncer. Vai mesmo, doutor? Vou tirá-lo. Ela já saiu com o braço assim, levantado. Saiu, eu fui para casa, 2 semanas eu tomava banho com o braço separado, tudo, não baixava esse braço de jeito nenhum. Chegou no dia ao consultório, o médico, e aí, como é que está o câncer? Doutor, o caroço parece que está aqui ainda, mas o da perna sumiu, não tem mais nada, você vê que ela está sarando. Claro, eu queria lhe dizer uma coisa, nunca houve câncer nenhum.
Aquilo é a cor da sua mente. E essa glândula, esse caroço que eu falei, observe aí, não tem nada. Então, pare com essa ideia, tá? Eu fui conversar. Mas há pessoas assim, que juram que querem ter uma doença. Não só uma doença, mas quer ter uma doença da moda. Né? Fica vendo programas de saúde, né? Para melhorar a saúde, né? Para ver que doença ela vai querer. Fica, eita, essa daí é boa, isso daí vai... Lá no meu meio social, ninguém ainda tem essa doença, eu vou cultivar essa doença. Né? Aí tem outros problemas interessantes. Tem as doenças espirituais compartilhadas. Vampirismo. Tem um livro muito bom do Herculano Pires, o título é Vampirismo. Livro interessante. Você lê, você pensa que é alguma coisa sobre Drácula, sobre outras personalidades aí da questão de terror, mas não fala isso. Fala dessas questões, dessas trocas, dessa simbiose espiritual. E ele fala sobre isso. Então, quem puder, tem um capítulo em Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, capítulo 14, que ele fala sobre essa questão, dessa simbiose, dessa troca. E ele dá vários tipos. Claro que tem as simbioses positivas, negativas, e ele comenta sobre esses descontroles alimentares e sexuais, vícios, que os espíritos identificam na pessoa. Ele nunca vai identificar, vai citar a sexualidade desenfreada de alguém, se a pessoa não tem esse desejo. Então, todos os problemas que nós temos, na verdade, uma das coisas que caracteriza a nossa evolução, como é que a gente pode dizer umas coisas para medir se nós estamos evoluindo? É muito fácil. Quanto menos a gente observar defeito nas outras pessoas, mais nós estaremos evoluindo. Porque é uma forma de medir. Porque quando a gente está numa fase de evolução, a gente não vê. Porque quando a gente começa a ver os defeitos no outro, sinal que eu ainda tenho aquilo. Eu tenho. Ninguém vê algo, é como se fosse um espelho, não vai ver algo que você ainda não possui. Pode observar que o Cristo nunca acusou ninguém, por mais que as pessoas sejam pecadoras, ele nunca disse nada. Né? Ele podia ter o poder, mas ele não via. Ele via já o futuro, já a dádiva que aquela pessoa poderia trazer para si. Então, nós temos que observar essas características, e é muito comum. Tem um livro interessante, acho que é O Sexo e Destino, do Chico Xavier. A gente vai ler nas obras e com o tempo a gente vai ficando assim com mais esquecimento. Alzheimer se aproximando. E ele fala um caso interessante de que um homem ia pela rua, no Rio de Janeiro, e duas entidades observaram aquele homem e notaram que ele tinha algumas tendências, que eles, olha, isso daqui, né, o teu álcool, aquele cheiro de bebida, aquela coisa. Eles acompanharam o homem até o seu lar. O homem sentou ligou a televisão, sentou na poltrona, e as entidades se aproximaram dele, foram lá no seu ouvido e começaram a ficar dizendo, bebe, bebe. E a outra foi lá e bebeu. Pegou um litro que estava dentro da geladeira e começou a beber, já ficando... E esse homem tinha em sua casa hospedado, né, uma jovem, parente, distante, e um foi lá e disse assim, violenta, né, abuse sexualmente. E começou a botar aquela ideia dele de sexo. E o homem já bêbado, com aquele desejo, ele tentou estuprar essa jovem. Ela correu e foi atropelada em frente. E aí a história continua. Mas observamos também que não há como não estarmos... Allan Kardec perguntou, os espíritos, lá no Vídeo dos Espíritos, os espíritos influenciam, né, os nossos pensamentos, nossas ações, e os espíritos responderam, mais do que você imagina, às vezes são eles que vos conduzem. E a gente está ali, naquele caso, uma vez eu vi um livro muito interessante do Luiz Sérgio, gostei de ler muito tempo, eu li muitos livros de Luiz Sérgio, serve até para esses momentos atuais que nós estamos vivendo aqui, porque nesse momento, às vezes no Natal, acontece uma coisa interessante, a quantidade de espíritos evoluídos que descem, por isso a gente fica envolvido naquele clima de paz, amor, fraternidade, solidariedade muito grande. Mas justamente nos períodos desse carnaval, o que sobem das zonas inferiores de entidades grosseiras, cheias de sensualidade, que incentivam o jovem às drogas, e tudo que pode, a quantidade é muito grande. Se perdem. Eu tenho uma amiga que ela gostava muito de ela é médium lá do Centro Espírita, ela gostava muito de assistir os desfiles de escola de samba. Ela disse que uma vez foi assistir um desfile de escola de samba no Rio de Janeiro e achou uma coisa interessante. Disse, Ribamar, você precisa ver quando termina uma escola daquela, os verdadeiros, né, escolas de samba do umbral. São entidades horríveis, horripilantes, que seguem aquela coisa. É um bonito aparato, né? Materialmente a gente vê, mas diz que por trás seguem, e aquilo ali se espalham depois pela cidade, e há todo um processo obsessivo em caminho. E aí, numa dessas atividades, o Luiz Sérgio observou que numa festa, uma jovem conversava com um homem, de uma certa idade, um pouco mais velho do que ela, e via que dele parece que sugava lentamente, partiam fluidos, fios que sugavam aquela jovem, quase hipnotizando aquele momento. E aquela jovem vai como se entregando àquele homem, né, seduzindo ela de alguma forma, sugando, vampirizando as suas energias. E naquele momento, eles falavam, uma entidade se aproximou
a partir daquele momento, pôs a mão sobre as jovens e lhe deu um passe. Nesse passe, parece que cortou aquele vínculo, ela parece que sentiu-se estar em outro lugar e saiu. E André Luiz disse assim, ainda bem, né, que tem essas entidades sempre para proteger esse jovem nessas situações. Ele disse, meu irmão, isso aí foi um caso em uma centena. A maioria, infelizmente, acaba se vinculando a esses vampiros aí que ficam são vampiros encarnados. Então, os pais que têm, ninguém pode impedir o jovem hoje, né, de fazer o que ele quer. Eu estava vendo até hoje um comentário, um amigo comentou, do Rossando Kliger, um palestrante. Ele disse que quando era adolescente, ele disse, mamãe, eu vou para tal clube, eu vou não sei o quê. Ele disse, meu filho, você não vai. E aí ela disse, mas eu vou. Você não vai, assim, porque eu sei onde é. Ele disse, pô, então não te amo mais, não sei o quê. Ele disse, não quero seu amor. Aí ele ficava triste, disse, você não quer meu amor? Eu disse, não, porque eu lhe amo. Isso é importante. Se você vai me amar, é outra possibilidade. Eu vi até uma vez um artigo que falava de um psicanalista, ele falava uma coisa interessante. O pai não deve se preocupar com o amor dos filhos. A pessoa pode até achar estranho. Como é que não pode se preocupar com o amor dos filhos? Assim, o pai deve amar seus filhos. Agora, fazer tudo pensando apenas em comprar o seu amor é complicado, porque você vai criar um delinquente. Não, meu filho, papai, às vezes a pessoa não pode dar tudo, quer dizer, tem que saber regrar, tem que ter disciplina. E aí você está demonstrando, se ele vai amá-lo, isso é uma questão interessante. Isso é bem provável. Eu estava uma vez com um grupo de adolescentes, alunos já, no curso superior, eles estavam lá conversando, eram 3. E uma delas recebeu uma ligação telefônica, já tinha terminado a aula, estava ali, e eu observei assim de perto, e era um pai que ligava, e ela só dizendo, não, papai, está ótimo, eu vou sair daqui a pouco, sim, eu vou lhe esperar, não sei o quê. Não, eu estou com colegas tais, aquela coisa. E aí o outro olhou para ela e disse, olha, na verdade, meu pai deixa fazer o que eu quiser e minha mãe. Às vezes não pergunta onde eu estou, para onde eu vou, com quem eu estou, que hora que eu vou, né? Mas, na verdade, eu gostaria de ter um pai assim como o seu, e sua mãe, que se importam. Isso é manifestação de amor, não é uma cobrança desavisada, algo inútil. E ela sentia, quer dizer, o que os pais poderiam pensar que era amor, que está para não ferir, para não exigir alguma coisa, na verdade, o jovem vê isso de outra forma. Então, nós temos que ter cuidado com o que nós estamos desejando, tentando comprar os nossos filhos. E aqui, outro caso interessante, que é a obsessão. O maior dos males entre as patologias humanas hoje é a questão da obsessão. Hoje as casas, o que chegam de quantidades. Ontem eu estava falando numa casa espírita, lá na Zona Sul, interessante, muita gente. E no momento que apareceu de casos de manifestações de pessoas que estavam até presentes com questões jovens, que chegavam com problema obsessivo, pessoas idosas, crianças de toda a ordem, então a gente fica imaginando, está virando com uma pandemia, quer dizer, está pior do que essas questões de zika e febre amarela, é uma coisa terrível. E as casas espíritas têm que se preparar para receber essa quantidade de pessoas que chegam até ela. Aí tem a importância da gente. E o interessante é quando chegar em nossa casa, não fazermos como muitas pessoas fazem. Tratam somente aquela pessoa que está ali. Não, vou tratar fulano que ele está passando por isso. E esquece que muitas vezes, aquela pessoa que está sendo tratada, o problema nem está nela. Às vezes são entidades que não conseguem atingir outras pessoas da família. Às vezes você vem todo dia para a casa espírita, toma passe, água frutificada, faz estudo oeste. As entidades podem não lhe atingir, mas sabem como lhe atingir através de outra pessoa. Ele atinge através dos seus filhos. Porque os espíritos já sabem o seguinte, a melhor forma de atingir uma pessoa, a primeira coisa, é pegar aqueles que estão apartados das famílias. Esses são bons, que estão longe, estão afastados. Esses são os ideais. Depois a gente vai trocar mais à frente sobre essa questão. E aí tem alguns casos do Cristo, a cura de um jovem possesso. Tem 2 casos interessantes, há outros casos, mas eu acho isso interessante lá na Bíblia, no Novo Testamento, que Jesus, quando ele desceu do barco, ele estava pregando com os apóstolos, atravessava, e quando ele chegou no local, próximo a um cemitério, saiu um jovem dentro do cemitério, todo endemoniado. Começou a gritar, que queres tu comigo, que queres comigo, filho de Davi? Começou a dizer coisa, me deixa em paz, aquela coisa. E era um jovem que via acorrentado, e as pessoas diziam, olha, nem as correntes o prendiam. Eles conseguiam quebrar aquelas correntes. E aí Jesus perguntou, olhou para ele fixamente, perguntou, quem é você? E ele disse assim, legião. Na verdade, era uma quantidade muito grande de espíritos que estavam em torno. Normalmente, quando a pessoa chega em um caso desse de possessão, não é só um espírito, são vários espíritos. Há relatos da vida do Chico Xavier que muitas entidades se reuniam, às centenas, para tentar obsediar o Chico Xavier. Tem um caso, uma vez interessante, que ele estava psicografando numa pedra, próximo a um campo, muito bonito, né, aquele capinzal, aquela coisa, e de repente ele sentiu
Eram tão grande a quantidade de entidades, mesmo não sendo visível, elas, à medida que se aproximavam do Chico, o capim ia baixando próximo ao Chico. Só que quando chegaram a certa distância, sentiram todo o impacto da energia positiva do Chico e sofreram aquela coisa e se dispersaram naquele momento. Então, Chico, né, que era, imagine, o Chico Xavier, né, a entidade se reuniu para fazer isso, e nós, né, nossa situação. Temos que estar atentos. E outro caso era do processo de Gadareno, na cidade e região também, que ele estava com esse processo obsessivo, e aconteceu uma coisa interessante, é que Jesus, ele descia do monte, foi depois da transfiguração, ele descia com alguns apóstolos, e naquela descida, Pedro, João e Tiago, ele observou que lá embaixo, os outros 9 apóstolos estavam lá com problemas, com alguns escribas, discutindo. Quando Jesus chegou desceu, se deparou com aquela multidão, alguns apóstolos discutindo com os escribas, Jesus perguntou, o que é que vocês estão discutindo? Aí, de repente, do meio da multidão, sai um senhor e diz, mestre, os teus apóstolos não conseguiram expulsar um demônio que está tomando conta do meu filho. E Jesus olhou para os apóstolos com aquela cara assim de reprovação, disse, ô raça sem fé, até quando estarei com vós? Ele já tinha dito como curar, mas eles não tinham aprendido ainda. A gente tem que lembrar um detalhe também, que Cristo não pegou pessoas perfeitas, espíritos altamente evoluídos como apóstolo. Ele quis trabalhar justamente com pessoas normais, falíveis, para mostrar que cada um de nós também é possível de seguir os seus ensinamentos. Pedro o negou 3 vezes, Judas o traiu, Tomé desconfiou quando ele voltou, e muitos outros, quando ele estava preso no madeiro, que procurou a multidão, os apóstolos, cadê? Só estava lá João com sua mãe, que ele tinha pedido. Dizem que também estava lá Tomé, mas disfarçado, escondido entre os outros, para não ser notado, né? Com a roupa lá toda escondida. Mas a fé era muito fraca ainda. Por isso que depois ele voltou e continuou seu trabalho para ver se revigorava a fé daqueles companheiros que estavam falindo. O mediunismo, outra coisa interessante, muita gente, às vezes a gente tem, todos nós de certa forma temos um grau de mediunidade, às vezes nem perceptível. Em outros momentos podemos perceber, sentir, ter aquela intuição, e tem aqueles mais ostensivos. E tem pessoas que não notam. Houve um caso interessante lá no Joca Vieira, de uma senhora que ela chegava para a gente e falava abertamente para os amigos mais íntimos, diz, olha, eu não sei porquê, eu tenho um bom emprego, um marido excelente, exemplar, filhos maravilhosos, estudiosos, obedientes, mas diariamente eu sinto uma depressão profunda, uma vontade de morrer, uma tristeza incontrolada, uma raiva, medos tomam conta de mim. Começou a falar de várias sensações que ela dizia não saber de onde vir. E ficava com aquilo. E ela participava de um grupo de estudo. E depois resolveu mudar para um grupo de estudo mediúnico, que nós realizamos na casa, e que, depois de um bom tempo, tem umas práticas pequenas de exercício mediúnico, para que a pessoa comece a ver se tem algum tipo de mediunidade, psicografia, psicofonia, pictoriografia, enfim. E aí, nesse processo, ela descobriu-se como uma médium ostensiva. E ela descobriu, depois de um bom tempo trabalhando, descobriu que aqueles sentimentos que ela sentia verdadeiramente não eram dela. Eram de entidades que, desejosas de manifestar, se aproximavam e ela acabava sentindo o que a entidade sentia. Mágoa, ódio, rancor, medo, angústia. E tudo aquilo se manifestava para ela. E a partir do momento que ela começou a dar vazão para fazer com que essas entidades se manifestassem através dela, já na desobsessão, ela não passou a sentir mais nada. Soube controlar. Então, se você tem alguns sintomas desse tipo, às vezes pode nem ser, meu Deus, por que é que eu sinto tanta angústia, mágoa, raiva de pessoas e tal? Às vezes nem são sentimentos seus, pode ser de entidades que estão ali. Por isso da importância de a gente procurar um estudo na casa, saber como fazer para controlar isso. Você não é obrigado a ser médium, mas pelo menos a controlar essas influências externas que podem se aproximar de você. Então, essa é uma das características que temos que trabalhar. Temos também as questões das doenças kármicas, oportunidade de resgate e de ajuste de contas espirituais. Olha, interessante, toda vez que eu ofendo uma pessoa, na verdade, eu faço mal a alguém, eu estou me afetando também espiritualmente, porque aquilo fica marcado em mim de alguma forma, essas energias. Eu já contei um caso muito interessante aqui, que eu vi uma vez, foi do Chico Xavier, que após sair do seu trabalho, sair do seu emprego, ele ia para o centro espírita e lá ficava até 3, 4 horas da madrugada atendendo as pessoas. E quando chegava em casa, em vez de se recolher em sua cama, deitar, tomar um leitezinho, ele ainda ia cuidar de uma cachorrinha que ele estava criando. Ficava ali, cachorrinha, dava um banhozinho, uma comidinha para cachorro, abraçava, aquela coisa toda, e ficava ali. E aí, todo dia ele fazia isso. Aí tinha uma vizinha que ficou com pena do Chico. Disse, meu Deus do céu, coitadinho do Chico. O bichinho chega,
A essa hora da noite a gente vai cuidar dessa cachorra feia. Cachorra magra, não sei. Começou a achar aquela cachorra antipática. Disse, meu Deus. Aí ela disse, eu vou ajudar o Chico. Um dia o Chico chegou de madrugada procurando a cachorra. Procurando cadê a cachorra e chamando a cachorra. Aí apareceu a mulher. Chico, a partir de hoje você não vai ter mais problema com você. Por que, minha irmã? Eu matei a cachorra. O Chico ficou assim. Mas minha irmã, você matou minha cachorra. Olha, Chico, eu vi seu sofrimento, dar comida para aquela cachorra. Ela já estava até bem perto de morrer, velhinha, né, acabadinha. Mas minha irmã, você fez isso. Não, Chico, não se preocupe agora. E o detalhe, Chico, ela não sofreu, eu botei um veneno que fez efeito logo. Quer dizer, ela não morreu assim, com dor. E o Chico ficou com aquele sentimento. Foi, não falou mais nada. 3 meses depois, a Emmanuel aparece para o Chico. Chico, assim não dá para a gente trabalhar. O que foi, Emmanuel? Olha, você está com uma mágoa tão grande que essa mágoa se converteu numa energia que está em volta do seu coração. E há um perigo, você pode morrer a qualquer momento de um ataque cardíaco, se você não conseguir dissipar essa energia. Porque, normalmente, qualquer ressentimento que nós tenhamos contra alguém, alguma pessoa, aquele ressentimento não vai atingir só a pessoa, vai também para a gente. E, normalmente, essas energias acumuladas de raiva, ódio, rancor e mágoa, elas vão justamente se acumular nos seus órgãos mais frágeis. Algumas pessoas são o coração, outros são o fígado. A mamãe, infelizmente, ela morreu de câncer, e eu me preocupava com isso. Ela nunca aceitou uma separação. E acumulava aquela mágoa, aquele ressentimento, e seu pâncreas foi afetado. É tanto que do diagnóstico para o desencarne foi muito rápido. Mas eu sabia que aquilo ia contribuir de alguma forma, e uma das coisas que ela sempre tinha mais medo na vida era de ter um câncer. E acabou desencarnando por um câncer. Ainda bem que foi um desencarne que a gente foi acompanhando, observando, ajudando, de certa forma, a minimizar aquela passagem para o outro lado. Então, nós temos que trabalhar isso. Sempre que atingirmos o equilíbrio físico ou psíquico do nosso próximo, é do nosso próprio corpo que também nós acabamos atingindo essa nossa vida. Gravidade das doenças espirituais. Vamos falar aqui de algumas gravidades, porque às vezes as pessoas não têm. Tem a baixa gravidade, causadas por perdas afetivas e materiais, insucessos profissionais, distúrbios físicos, e normalmente tem alguns sintomas, enxaqueca, cólicas, azias, dores musculares, algumas coisas. A gente sabe, nem tudo, a gente tem que entender também que nem todas as dores significam que a gente pode estar com obsessão. Já viu na casa espírita uma jovem dizer lá, chegar no centro espírita e falar com o dirigente da medium, diz, olha, eu estou sendo obsediado aqui gravemente. E todo mês dá uma raiva, uma angústia. Esses espíritos já têm uma data marcada, eles vão lá e me atacam de maneira feroz. Eu fico assim angustiado, um ódio, a vontade de matar, de fazer isso, não sei o quê, aquela coisa. E o meu irmão conversou com ela, analisou, como era experiente, e analisou depois, olha, meu irmão, eu vou dizer uma coisa, na verdade, isso não é obsessão, não. Isso é outra coisa, tem até siglas. O que é? TPM. Isso não tem nada a ver com coisa. Então, às vezes, as pessoas pensam em questões hormonais como se obsessores estão ali, lhe atacando, fazendo alguma coisa. Não é. A gente até diz, a gente tem que começar a compreender, a falar com o nosso corpo. Nem tudo é espiritual. Podemos ter certas coisas que a gente pode resolver sem ser espiritual. Por exemplo, nessa vida toda, estudando certos acontecimentos no meu corpo mesmo, eu já descobri, por exemplo, quando estou com uma dor aqui no lado direito, já descobri que é má alimentação. Aí no lado esquerdo, dormir mal. Quando é só atrás da cabeça, postura física. Quando é na cabeça toda, é dívida, não é espiritual, é questão de dívida. E é a mais difícil de tirar. Então não adianta a gente ficar imaginando que é tudo espiritual. Você está devendo muito, quando pagar, você alivia. Né? Tem gente que está triste quando diz, caiu um dinheiro a mais na tua conta. Mas que fica ali, feliz, meu Deus, que coisa boa. Média gravidade, insônia persistente, gastrite, infecções repetidas, crises alérgicas costumeiras, dores musculares, questão de crise alérgica. Minha menina, assim que ela completou a idade, era uma crise alérgica muito séria. Levava médicos, melhores, tudo, exame, tomava todo tipo de remédio, nada. Até que na orientação espiritual falou realmente que a questão dela é mais espiritual do que propriamente. Claro que nenhum tratamento espírita deve dispensar o tratamento médico, tratamento psicológico, psicanalítico, enfim. Nós temos que procurar a ajuda médica. Não ficar nessa ideia de que largar e sair por aí querendo tentar tudo. Temos que ter esse acompanhamento médico. E ele falou justamente, olha, isso aí está infundado por... Aí foi dar uma análise. Vidas passadas, falhou muito. Nessa existência tem medo ainda de falhar. E esse medo provoca nela essa questão no seu próprio corpo. Nem o corpo consegue trabalhar. É como se fosse ela mesmo se auto-obsediava por essas questões do medo. E aí, pessoal, todo dia, antes de dormir, quando ela estiver dormindo, pelo menos descansando, faça o evangelho no quarto.
né? Faça o evangelho, né? Lá naquele momento, peça a Deus e vá lendo essa coisa e tudo, e ela vai dormindo melhor, consequentemente. Ela passava a noite sem dormir. Depois de algum tempo, a minha noite dorme feito uma pedra. Já estou querendo desfazer, quero saber como é que fazer para ela acordar agora pela manhã. Porque é terrível. Apesar que a maneira mais fácil de acordar a adolescente, eu descobri um dia desse. Uma prima, né, dela foi lá para casa, e eu tive que acordá-la para 16 anos. Gente, acorda, ela acordou e essa prima nada. Sacudia a cama, com o celular pendurado aqui na mão. Quando eu puxei no celular, puxa o celular, a pessoa acorda. Ou então bote o soninho, aquele barulhinho de mensagem do WhatsApp. Ela pula de uma vez, que é uma coisa, é uma loucura. Outra questão também, alta gravidade. Perdas temporárias ou permanentes da consciência. Muitos casos de possessão, de subjugação, a gente encontra na casa espírita. E há um problema. Muitas vezes a pessoa vem para casa nesse estado, às vezes passou anos com esse problema sendo acumulado, e às vezes os pais querem que em uma semana, 2 semanas, no Joca Vieira, chegou uma época, um jovem praticamente amarrado, um lençol nas mãos, o pai segurando um lado do braço, a mãe do outro, e ele chegou assim, parecia uma múmia, um olhar fixo no horizonte, não piscava, sentou, assistiu toda a palestra, foi começado o tratamento, depois de 2 semanas ele estava indo já caminhando sem ajuda, sentando, mas ainda com aquele olhar vago. Aí no dia que foi embora, a senhora me chama, a mãe dele, disse, olha, eu acho que eu vou levar meu filho a outro local, aqui está demorando demais, que era já para estar curado, né? Não, mas minha senhora, você disse que passou mais de 3 anos esse problema e quer que num dia ou outro seja curado. E ninguém nem sabe, às vezes, se a pessoa está preocupada mais realmente com a cura da pessoa, com o trabalho que a pessoa está dando para ficar curada. É por isso que muita gente prefere a eutanásia, está lá o pai já para morrer, não sei o que, ou é bom que ele não sofra. Na verdade, está pensando no trabalho que a pessoa está dando. Aí quer abreviar a vida do outro. Tem gente assim desse jeito. Eu tinha uma tia muito rica, que estava próxima a desencarnar, e aí iriam sortear na família alguém para tomar de conta. Foi uma briga, todo mundo queria tomar de conta dela, mas com um objetivo, não era nem de tratar a bichinha. Eu sei que um lá se aproximou dela e disse, não, deixa que eu vou tratar com todo afeto. E ficou lá morando com ela enquanto tratava. Um dia eu cheguei de surpresa lá. A coitadinha estava às 6 horas da manhã, sentada na cadeira de espaguete, e o homem lá dando banho nela, na mangueira. Sim, na mangueira de manhã, imagine. De manhã, dando banho de mangueira. Uma pessoa, ela tremia, e ele disse, olha como ela está gostando. Eu disse, realmente, é maravilhoso. A pessoa tomando banho de mangueira, 6 da manhã, na cadeira de espaguete. Não podia ter, teve pneumonia e desencarnou. É tanto que ele assumiu os bens, mas não durou nada. Né? Perdeu tudo, e acabou, depois de um bom tempo, desencarnou e pior do que estava. Então a gente fica imaginando, essas situações são complicadas. E acaba, com tudo isso, adquirindo um inimigo espiritual. Temos que ter cuidado com essas situações. Aqui. Então é o seguinte, a gente depois disso tudo, a gente tem que dizer certas coisas quando for o médico, ou vier à casa espírita, falar alguma coisa sobre os seus problemas, você diz o seguinte, que sente dores no peito, mas que também tem a dor da mágoa e da agressividade e da angústia. Diga também que tem diabetes, mas não consegue ser amável e doce com as pessoas. É uma pessoa amarga, sem alegria e adora criticar os outros. Diga ainda que tem enxaqueca, mas que você é uma pessoa perfeccionista, exigente e sensível a críticas dos outros. Diga que tem problemas de visão e de garganta, mas que vive observando muito a vida dos outros, reclama demais e fala mal das pessoas. Diga que sente muitas dores nas articulações, mas diga que é mandona, ciumenta e uma pessoa teimosa. Diga que tem problemas de depressão, mas diga também que sofre muito pelo orgulho ferido e pela ingratidão dos outros. Falar nisso, eu me lembrei de uma pessoa que lá no Centro Espírita dizia que não ia fazer mais nada de bom para ninguém, não ia ser mais caridosa, não ia ser mais, porque só recebia ingratidão. Fazia bem os outros, só recebia aquilo, recebia, e falava sempre assim. Um dia na reunião mediúnica, estávamos lá reunidos, uma manifestação de uma entidade falou como se fosse para todo mundo, mas depois a gente observou que era para ela. A entidade disse, olha meus irmãos, vamos fazer o bem, vamos fazer a caridade. E vou dizer uma coisa, só sofre de ingratidão quem faz as coisas por interesse, pensando em troca. Aí, pronto. Ela nunca mais, acho que a carapuça sentou, nunca mais ela falou nada. Então, vamos fazer o bem sem interesse, a gente não vai sofrer por isso, independente de quem seja. Diga que tem nódulos nas mamas, mas que acumula mágoa e decepção e que está presa a feridas emocionais do passado. E por aí vai. Tem muitas outras, não dá para colocar tudo aqui não.
Até costumo dizer depois, se as pessoas quiserem a lista toda, é porque muitas vezes a gente bota isso, a pessoa, eu não estou nenhuma dessas. Eu não estou nenhuma dessas daí. Isso aí é perda de tempo. Não sei nem porque eu vim aqui hoje. Não tem nada a ver comigo. Aliás, a gente tem que correr para dizer para vocês. Pense numa pessoa que você acha que não gosta de vocês. Uma pessoa que você acha dessa pessoa não gosta de mim. Pensaram na pessoa só numa. Tem gente que pensa num time todinho. Pensou nessa pessoa, eu tenho uma notícia boa para vocês. Nesse que vocês estão, ele não vai morrer não, não é isso não, é outra coisa. Eu queria dizer que Deus ama intensamente essa pessoa da mesma forma que Ele lhe ama. Então não pense em punir ninguém, que Deus vai punir ninguém, porque Ele ama da mesma forma. Se Ele hoje é uma pessoa má ou não lhe entende, você também pode ter sido assim. Então nada de fazer aquelas preces, assim, o Senhor, que esse homem, eu vou perdoar, mas que Ele pague tudo. Que perdão é isso? Que Ele pague tudo. Aqui o tratamento, que é o mais interessante, antes que nós terminemos aqui nosso momento, tratamento, controle das nossas energias negativas, porque na verdade a gente tem que ter esse equilíbrio entre pensamentos, ações e sentimentos. Se a gente não conseguir controlar esses três, fazer esse equilíbrio entre essas coisas, o que eu quero, o que eu desejo, as ações, meus sentimentos, tudo isso vai interferir. Temos que trabalhar isso, nem que seja meditando, conversando. A mamãe tinha uma prática, porque hoje em dia não há aquela ideia de que você não tem com quem conversar, desabafar. Hoje a coisa mais difícil de você encontrar é uma amizade verdadeira. Se quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Então, preserve o amigo, porque um dia você vai precisar para dialogar. Às vezes é chato você estar querendo desabafar, porque uma coisa eu vou dizer para vocês, pode ser duro, mas é verdade. Ninguém está interessado nos seus problemas. Porque você começa a contar um problema, você está contando a sua vida, vai chorando, aí você termina e quer ouvir a opinião do outro. E o que você acha? Tu sabia que hoje é o paredão do Big Brother? Tu sabia disso? Não sei o que. Meu Deus, eu falei meia hora para a pessoa falar em outra coisa sem sentido. Não tem. Então, procure trabalhar, conversar e saber mais sobre as pessoas. Outra coisa, reparação dos erros. Tem uma diferença entre arrependimento e remorso. Quando a pessoa se arrepende, ela procura ver o que foi que ela fez de errado e procurar compensar aquilo de alguma forma. Por isso que não se tem, das três palavras mais difíceis da gente dizer na nossa vida, eu acho que foi as três frases que menos a gente falou em 2016. E eu queria propor a vocês que fosse que mais nós falássemos em 2017, porque essas três frases vão melhorar a nossa vida, não só no sentido sentimental, mas no sentido espiritual, no sentido também do corpo, da saúde. Sabe quais são as três? Depois eu quero que vocês repitam. Se vocês, pelo menos assim, em 2017 eu disse. A primeira é procurar dizer mais para as pessoas, eu te amo. Já disseram esse ano para as pessoas? Repita, eu te amo. Muito bem. Eu gostei, foi que ela não só disse, ela disse, eu te amo, e tacou a mão aqui no ombro, aqui, eu te amo. Foi bom, gostei disso, foi legal. Disse, eu te amo. A outra, eu errei, diga, eu errei. Já disseram isso para alguém esse ano? Olha, eu errei. Essa é difícil. Agora, a terceira é mais complicada ainda. Me perdoe. Digo, me perdoe. Às vezes a pessoa diz, olha, eu errei, mas não pede perdão, não. Não, pedi não, não peço não. E se a pessoa já convive há muito tempo, eu sei, tem um amigo meu aqui que sempre diz isso. Eu errei, eu te amo, eu errei, me perdoe. É o Robert. Eu sei que ele, porque está muitos anos casado, ele diz isso constantemente. Está ali. Então, para manter, eu conheço a esposa, Ana Paula, tem que estar dizendo isso. Então, é uma coisa maravilhosa. Usar isso diariamente vai eliminar rancores, mágoas, e a gente vai viver mais aliviado com a nossa vida. Não vai fazer como um palestrante aí da Bahia, que ele fez uma coisa meio exagerada, que é eu não esqueci o nome dele, que disse que acordou um amor tão grande um dia, que deu vontade de falar, eu te amo para todo mundo. Hoje eu vou dizer, eu te amo. Ele saiu, o porteiro chegou, ele, eu te amo. O porteiro já sabia que ele era meio perturbado, eu também. Ele foi pegar um ônibus, disse, eu vou de ônibus hoje, só para dizer mais para as pessoas. Aí ele pegou o ônibus, quando entrou e viu o motorista, um bigode enorme. Eu te amo. O motorista se abaixou, pegou assim um cacetete. Aí ele passou rápido, foi lá como é o nome? Não, o pessoal da catraca, o cobrador. Aí olhou para o cobrador, olha, eu também te amo. E o cobrador, passa. Aí ele sentou e tinha uma moça assim perto dele, sentada, assim, uma certa idade já. Aí ele olhou assim para ela e disse, você sabia que eu te amo? Aí ela ficou calada, meteu a mão no bolso, pegou uma caneta, bota seu telefone, vem aqui. Eu sei que ele desceu do ônibus, viu um policial na esquina e chegou lá no policial e disse assim, bateu no ombro dele, foi a última tentativa. Ele bateu no ombro do policial, era um moreno alto. Quando o homem olhou, o que foi? Ele disse, você sabe onde é a rua tal? Ele desistiu.
Então, não é preciso também chegar a esse extremo. Então, e temos que ligar a terapêutica espírita, a oração. Há uma coisa interessante na oração. Muitas pessoas dizem que não tem concentração na oração. Eu tinha uma amiga que ela dizia assim, Ribamar, não consigo ler os livros espíritas, porque toda vez que eu leio, dá sono. Eu leio, como é que tu lê? Não, deitada lá, ar-condicionado ligado, assim, minha filha, desse jeito. Olha, tem um método ali que eu tenho certeza que você nunca vai dormir. Diz, qual é? Lê sentada no muro. Eu quero ver se você vai dormir desse jeito. Não dorme não. E a outra foi que ela chegou, olha, eu não consigo fazer prece. Se minha prece não for decorada, eu não faço. Eu começo a fazer a prece, aí estou começando a fazer a prece, daqui a pouco o pensamento vai para o outro lado, vai para aquele lado, vai para o lado, eu não sei onde foi que eu parei, o que é que eu estava pedindo, não sei o que, eu fico assim desnorteado, não sei o que. Interessante, tu está falando comigo já meia hora, e não senti nenhum desnorteamento teu, nenhuma loucura assim, não sei o que, não sei o que. Isso é falta de concentração. Procure concentrar-se. Na verdade, a pessoa, às vezes, não quer, porque está fugindo. Nos seus pensamentos, ela tem medo de se comprometer nas palavras. Ou o Senhor, aí quando vê que tem que se comprometer, ela não faz. Então, a gente tem medo, criou o hábito assim, de não se comprometer com o que a gente vai dizer, e tem medo de falar. Porque prece, uma das coisas que as pessoas têm mais medo, chega numa roda espírita, quem vai fazer a prece? Ninguém, fica só assim. E o interessante, tem uns que, quando a pessoa quem é que fazer a prece, tem uns que fica assim, para dizer assim, não estou nem aí já, quem quiser fazer, que faça, eu não vou me comprometer não. Né? Porque é muita intimidade. Outra, então, tem estudos, passe, água frutificada, e até também falar uma coisa, passe é uma coisa individual e não acumulável. Eu nunca esqueci, parece que foi aqui mesmo na federação, tinha uma fila aqui, sim. Aí uma pessoa tomou o passe, faz tempo, era o tempo que a palestra do outro lado. Eu conheci até o casal, né, um casal, sempre, hoje está no Joca Vieira. E aí eu vi o casal e eu perguntei, aí, novamente na fila, vocês não tomaram o passe não? Não, que a gente vai viajar para Parnaíba, a gente está tomando semana que vem. Semana que vem, meu Deus do céu. Eu disse, não, é muito bom, faz muito bem isso. Então, te contar. Então, essas ideias a gente vai observando. E a prática do bem. A prática do bem é interessante. Ela não serve só para a gente, estou ganhando bônus com a espiritualidade, estou sendo bem visto, vou melhorar. Ela também toca, sensibiliza os obsessores. O próprio Divaldo Franco diz que passou vários anos sendo obsediado por uma pessoa. E o interessante é que ele via ser obsessor constantemente. Ele dizia, vou te pegar. Eu estou te vigiando. E ele viu o obsessor. Um dia, na casa dele, batem a porta e deixam numa caixinha de sapato uma criancinha, moreninha, toda magrinha, abandonada. Quando ele pega aquela criança, a entidade aparece e diz, vem cá, você vai pegar essa criança aí, tu não é nada dela. Ele diz, vou pegar e vou educar, vou dar o melhor amor que eu puder. Ele já tem várias crianças adotadas, não sei quantas, mais de 100. Sei que essa entidade passou muito tempo sem aproximar-se dele. E depois de alguns anos ela aparece. Divaldo, eu observei uma coisa. Você notou que eu nunca mais te obsediei, nunca mais estive te procurando? Notei, irmão. É porque desde aquele dia eu estava observando como você ia tratar aquela criança. Sabe por quê, Divaldo? Aquela criança que estava naquela caixinha de sapato foi minha mãe em outra existência. E pelo amor que eu tenho a ela, nunca mais, eu te peço até perdão por ter durante tantos anos ter te feito mal, procurado fazer coisa atrapalhada o teu trabalho aqui na Mansão da Paz. E aí foi, nunca mais apareceu. Então a gente vê que estamos fazendo bem, estamos ajudando, estamos sensibilizando entidades em nossa volta. Aqui. E por fim a gente fala também da evangelização, porque na verdade, muitas crianças chegam à casa espírita sofrendo, e a separação é uma das coisas que deixam traumas na criança na questão cognitiva, intelectual, psicológica, comportamental, de toda a ordem. Essa semana, próxima semana, vamos iniciar a evangelização aqui na Federação Espírita, e acontecem coisas maravilhosas. O primeiro trabalho que eu fiz na Casa Espírita, em 88, foi justamente trabalhar com criança. Estou até hoje. Adoro trabalhar com criança. Adoro. E meu sonho é passar o resto da vida um dia trabalhando com idosos. Outra, é bonito. A gente fala muito em evangelização, de ter um grupo, depois um dia botar ideia só de idoso aqui, pessoa da terceira idade, depois para a gente trabalhar, conversar. Há muita coisa a aprender com essas criaturas. Por isso que, hein? Já tem? Sábado? Ah, tenho, não sabia disso. Então, quem tiver, venha, acompanha aqui, ainda dá inscrição, né? Tá. Tem inscrição. Pois depois procura informações, coisa boa. Por isso que a primeira coisa que eu pego os jovens, quando a gente está evangelizando, assim, eu levo lá para a Vila do Ancião, Abrigo São Lucas, Vila do Ancião. E para que isso? Olha, vejam a situação. É assim que você vai querer seus pais, nesse sentido? E começa a mostrar, eles conversam, alguns choram. Uma vez eu levei um dia lá para a Vila do Ancião, tinha acabado de se encarnar uma velhinha. E estava lá na rede ainda esperando
para ser recolhida e tal. E uma moça lá olhando, disse, o que foi, está com pena? Eu disse, não, eu estou pensando aqui quando foi minha vez de estar aqui, dessa situação aqui, chorando também, como idosa e morrer numa situação dessa de abandono. Depois nunca faça isso. E hoje é uma pessoa que cuida muito bem da mãe. Né? Hoje, não, mas espírita, uma pessoa católica, mas muito atuante, e que sei que a mãe dela nunca vai ser abandonada daquela forma. Por isso vamos trabalhar essa questão, tentar não fazer como alguns pais, olha, meu filho está com 17 anos, como chegou aqui no grupo, não tem como eu mais direcioná-lo para uma evangelização, ele não quer ir, não sei o quê. Mas antes disso, você tentou alguma vez em levar uma evangelização espírita, alguma coisa? Não, nunca. Realmente, pois não vai ser agora que você vai conseguir. Perdeu 17 anos da vida, né, e poderá trazer consequências graves para essa pessoa. Então temos, e para finalizar, né, a gente vai, por que ficamos doentes, mesmo fazendo tudo certo? E a resposta é muito simples, e que a gente vai sair com ela daqui para frente, com essa resposta. Jesus deixou a resposta. Né? Porque não aprendemos a amar. Quanto mais amarmos, menos problemas espirituais teremos na nossa vida. Muita paz e até a próxima oportunidade. Vamos agora para o nosso segundo momento da noite de hoje, que são os passes, certo? Não precisa de ninguém levantar as suas cadeiras, tá? Na hora que abrir a porta, entra fila por fila, tá? E evitar de fazer zoada, porque lá nós vamos tomar a fluidoterapia, que é energia, né? Então, não precisa a gente ter mais tranquilo, com calma, até porque para não desconcertar os nossos passistas. Vamos à nossa prece final. Vamos relaxar. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai o viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, criança guia, o órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas. O espelho nos deve refletir a vossa santa e puríssima imagem. Que assim seja. Graças a Deus.